Como é que é, malta? Bom dia! Hoje, como já repararam, estou de colete vestido do clube, porque hoje vamos ter um passeio pela Serra da Freita e já me avisaram que hoje o passeio vai ser para pessoas normais. Vamos conhecer a Freita pela estrada e não pela terra, por isso fiquem por aí, não se esqueçam de subscrever este belo canal à beira-mar plantado e volta para a estrada. Já estou nervoso! 50 km de autoestrada, vamos ir agora da autoestrada, vocês sabem, não é propriamente o sítio onde eu gosto de andar, não vejo bolha e vale a pena queimar gasolina. Pá, vamos sair em direção, deixa eu inventar, por isso é por onde é que a gente vai, mas presumo eu, para fazer parte da Serra da Freita, vamos sair em direção à Arouca, eventualmente pela Nacional 224. Digo eu, já estamos a entrar aqui no começo da Nacional, agora sim a estrada começa a valer a pena, lá está, agora é preciso dobrar a atenção, porque há muita malta, hoje é domingo, há muita malta que tira os carros ao domingo e as alfaias agrícolas para o meio da estrada, por isso, dobrada a atenção. As estradinhas já começam a melhorar. Depois quem vai na frente é o Antunes, que é o nosso road captain para o passeio de hoje. A estradinha é muito porreira, pá, é muito porreira. Está aí com um pouco de sol porque está assim uma névoa no céu, faz com que o sol não seja tão forte e não consigo entrar com tanta força aqui por meio da vegetação, tornando isto tudo um bocadinho em sombra. Mas não está mal, estou 15 graus, a altura do ano que é. Ora bem, fizemos 11 km no Nacional e a malta já está a parar porque já está cansada. Meu Deus! Opa, não consegui gravar isto, mas vai ter que ficar documentado. Pela primeira vez na minha vida acabei de fazer uma rotunda ao contrário. Opa, a rotunda apareceu no fim de uma curva apertada que a tendência era ir em frente, mas o ir em frente era entrar pelo lado contrário. Pá, por acaso não vinham carros, tivemos que contornar a rotunda ao contrário, em inglês. Muito bom. Agora estou na zona do Morejal, que eu já fiz uns vídeos aí, epá, vou ver se consigo meter os links alguns aí em cima. Foi ali andar em cima de uma pedreira de uma igreja que tem ali. A paisagem aqui, epá, é soberba. Só vos vou mostrar um bocadinho, que eu agora vocês já sabem que a política do canal não é mostrar estrada, mas só se eu for a falar, não é? Mas aqui, olha, estou a passar perto do Parque Campismo do Morejal e aqui a zona realmente é bonita, pá, é muito bonita. Olha lá, a paisagem, o fogo, é espetacular, é espetacular. Pá, a malta que mora perto destas, deixa eu ver se arranja aqui um ângulo melhor para ir mostrar, também está contra o sol. O pessoal que mora aqui perto destas localidades, deve-se contentar com poder fazer off-road, de jeep, de moto a 2 rodas, de moto 4, opa, realmente o sítio, isto é tudo cheio de água, como estamos numa altura do ano propícia às chuvas, tem que circular com um bocado de cuidado, pá, mas isto realmente é espetacular. Já me disseram e já me avisaram que não há off-road, apesar de terem marcado uns pontos para ver os miradouros e aqui, mas foram estudar melhor o percurso, implicava fora de estrada e acharam melhor não. Olhem lá a imensidão disto. Pá, uma paisagem, eu nem sei onde é que estou, mas entretanto vou-vos deixar no mapa, como costumo fazer na descrição. Vai-me dar algum trabalho, como não fui eu que organizei o raio do passeio. Geralmente já tenho o mapa feito, desta vez vou ter que ver o mapa e ver por onde é que andamos, mas realmente a paisagem aqui é simplesmente espetacular. Vou-vos dar aqui um bocadinho de estrada só, porque realmente
vale bem a pena. Fiquei aqui um bocadinho de música só porque eu quero. Agora vamos ver se os miradouros, se para chegar lá tivermos alguma terra. Vamos ver quem é que os tem no sítio para ir até lá. Isso é que eu quero ver. Bem, parece que temos aqui uma rota pelas torres eólicas sem meter terra. O que é de estranhar? Eu acho que já vim para estes lados. Mas como eu vos digo, eu geralmente quando vou parques eólicos e aqui tem sempre terra, mas eu aqui da impressão que já vim para isto, tenho um miradouro fixe ali na frente, já vi filmagens de drone deste sítio e é um sítio, já estou ali a ver, eu já vi, mas já não foi por aqui que eu passei, foi por outro lado, vamos ver. Temos terra, ficaram para trás. Só para alguns, pá, só para alguns. Temos aí a Kawasaki que vem aí. Oh, temos homem. Eu já estive aqui, já está. Panorâmica do Detrelo da Malhada, um sítio muito fixe. Olha, a BM também conseguiu chegar cá, caralho. Deixei ficar as luzes da moto. Este sítio é muito fixe, já vos vou mostrar que realmente vale a pena. Cá estão elas, as verdadeiras, o resto ficou longe. Eu vou-vos mostrar agora uma imagem nova que eu descobri, um programazinho fixe. Vou-vos mostrar onde é que esta cena fica, no mapa. Pois é, malta, não há terra, mas um gajo procura terra para se enterrar. E esta cena aqui não é fácil, por isso vou ter que parar para virar a câmara por causa das coisas. Já foi! Oh! E era o que eu estava a dizer. Já fui ao chão esta bela máquina. Pode saber que está agora tem que ser mata Ali para o mata-cães. 1, 2, 3. Está para a frente. Tá, vamos empurrá-la. Está aí a pedra. Aí.
Deixa descanso. Maltinha, é assim que se faz, pá. Isto é só para os verdadeiros. Deixa eu ver o que é que ela estragou. Vão a ver? Nada, nem tocou com a frente, pousa no motas que mata cães. Agora está com uma tonelada de entulho aqui enfiado. Tem que ser lavada. Entretanto, pousou aqui o escape, pousou o lateral. É a vantagem desta moto. Olha, 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 olha. Está nova. Como viram, malta, até um profissional cai. Por isso, dicas para isto. Primeiro, desligar o controle de tração. E acho que mesmo em terrenos de lama não há desliganço de tração que vos valha. Calma, ok? Vê se não ficamos presos debaixo da moto. Calma. Tendo ajuda, não vale a pena estarem a fazer força para levantarem a moto sozinhos, porque se vão magoar. E só em último caso estarem sozinhos, levantam a moto sozinhos. Se tiverem gente para ajudar, tanto melhor. A BMW me ajudar e acabou por cair também. Por isso, agora tem que se andar um bocadinho devagar, porque os pneus estão carregados de lama. A moto não teve nada, pá, graças a estes mata-cães que tem e a proteção das malas e tudo, acabou por pousar na lama. Vocês viram que a velocidade que eu caí ia devagar, porque ia escolher o melhor trajeto para a moto e acabei por escolher o pior e ficar enfiado no meio da lamice. Entretanto, agora vou lavar aqui os pneus numas poças de água, vá lá, a sair. Bem, agora vamos fazer um pit stop na Freixa da Misarela. Eu vou-vos deixar também aí o vídeo de quando lá fui, porque quase que morri e vale a pena vocês passarem os olhinhos pelo vídeo, nem que seja para se rirem um bocadinho, porque as figuras que eu faço, enfim, é o que é. Pois é, agora Freixa da Misarela, vou-vos dar uma vista daqui de cima porque esqueçam que eu não vou lá abaixo. Se quiserem ver como é que lá embaixo, vejam o vídeo que eu vou pôr aí, que realmente vale a pena. Fora isso, esqueçam lá isso. Pois é, deixo agora para trás a Freixa da Misarela. Como eu vos tinha dito, está aí o link para o vídeo em que eu quase morri aí lá abaixo, mas literalmente quase morri. Para quem ainda não viu esse vídeo, já é um vídeo já com algum tempo, pode vê-lo. Agora, julgo eu que iremos, sabe, hoje está sem roteiro, é mais lixado. Hoje, agora iremos, julgo eu, almoçar, mas ainda estamos para aí a 30 minutos do restaurante. Eu não sei o que é o cardápio para o almoço, mas nestas terras avizinha sempre boa carne. É isso e nos é dos cães, sempre boa carne. Por isso, malta, vou continuar. Estas estradas aqui são água por todo o lado. Não sei se vocês repararam, aí a queda de água da Freixa da Misarela estava cheia de água, meu. Eu quando vim cá não tinha tanta água, mas tinha alguma. E as estradinhas por aqui continuam espetaculares. Agora estamos a sentir, estou a sentir aquele belo cheiro a estrume a passar pelo meio das aldeias, que eu também curto muito este tipo de registro. Nunca ninguém disse que isto ia ser fácil. Opa, mas é tão fixe, meu. O gajo passa aqui e sente o cheirinho a comida feita em forno de lenha, meu, aquele cheirinho a arroz, a assado, pá, espetacular. Eu acabo sempre por ter que usar alguma estrada, pá, porque isto realmente vale a pena ser mostrado. E põe uma musiquinha fixe para vocês ouvirem. Mas agora continuamos aqui, pá, aqui a ruíta já é em paralelo, pá, mas isto é fogo, veja lá isto. Isto é espetacular.
tentar não cair. Mais uma estradinha top no meio da bolsa. Bem, agora o que é que estamos a fazer? Aqui o nosso Road Captain tem aqui no Google Maps, aquilo está-lhe a dar o caminho mais curto e vamos por aqueles caminhos onde geralmente eu costumo ir. Estamos a descer da Serra da Freita para Arouca, mas provavelmente não pelas piores estradas, mas quase. Não é? Caminhos curvinhas em Portugal e tal. Eu hoje provavelmente já não caio mais, já caí, já chega. Estamos em caminho de Arouca por estas estradas regionais que acabam por ser as estradas que dão melhor vídeo, porque realmente a qualidade de imagem aqui é melhor e dão muito mais prazer um gajo pular nelas. E está um dia, pá, já troquei para as minhas luvas amarelas porque as outras que eu tenho, que são próprias para andar de moto, compradas numa loja de motas na Serra da Estrela, feita com pelo carneiro, são espetaculares, mas são pequenos para caralho. Por isso tenho estas aqui que são mais frescas, que apesar de serem de moto, também não têm grande proteção. Pois é, malta, cheguei agora aqui ao restaurante, não vou filmar eu a comer porque como de boca aberta, aproveito já para me despedir até para a semana, que eu levei já a pedir.